eu sou Renan Monteiro, do canal Coração de São José. Estamos fazendo as 7 meditações de São José, baseado no livro de Santo Afonso Maria de Ligório. E estamos hoje no terceiro dia, a perda de Jesus no templo. É legal falar também que isso aconteceu logo na sequência, ou pouco tempo, depois, em que houve o retorno da Sagrada Família do Egito. Então, o anjo avisou José, igual a gente já viu na meditação do dia anterior. José foi fugindo de Herodes e o anjo avisou novamente São José que Herodes havia morrido, que havia segurança para esse retorno, Então, São José, Maria e Jesus partiram logo na sequência que tiveram esse aviso. Essa viagem talvez tenha sido mais difícil do que a primeira, por quê? Provavelmente Jesus tinha ali mais ou menos 7 anos, não era uma criança que já dava para carregar no colo devido ao peso e também não era uma criança que está acostumada a caminhar longas distâncias, Então isso talvez tenha sido muito difícil, talvez estendendo mais paradas, Lembrando que esse percurso é de 500 quilômetros mais ou menos, então foram muitos dias de caminhada. E a Bíblia, depois disso, a Bíblia relata nos evangelhos principalmente como a vida de Jesus, Maria e José eram dentro do judaísmo muito fiel às tradições judaicas, Então, uma das tradições eram que as famílias ou os judeus deveriam peregrinar até Jerusalém na Páscoa. E isso aconteceu, em uma dessas idas da família para Jerusalém, aconteceu a perda do menino Jesus. Provavelmente no retorno, A gente na Bíblia fala que durante o retorno, e é interessante entender isso, que provavelmente eles não iam sozinhos, eles iam entre os parentes e amigos ali, dentro da religião também, e haviam muitos conhecidos, Então durante o retorno a mesma coisa, então provavelmente eles pensaram que Jesus estava ali com alguém, com um primo, enfim, e passaram um dia inteiro e sentindo essa falta de Jesus, ao procurarem Jesus, não o encontraram. Então esse é o desafio da meditação de hoje principalmente. Então vamos lá para o primeiro ponto, muito importante, vida religiosa ativa. Como os próprios evangelistas mostram, a Sagrada Família tinha essa tradição muito forte dentro do judaísmo, que era a religião deles na época. Mas cabe aqui uma reflexão para a nossa realidade hoje, Quantos de nós não vivem ou não estão dentro da religião, Ou acabam vivendo de uma forma afastada. Então, muito cuidado com isso, pessoal. Precisamos viver, de fato, a religião. E hoje existe muitos, enfim, perigos, Muitos dizem assim, a religião não salva, A gente tem que ter muito cuidado com essa afirmação. Por quê? Na própria Bíblia fala que Jesus é a cabeça, E a igreja é o seu corpo. Então é claro que Jesus salva o corpo dele, Mas se nós não pertencemos a essa igreja, como queremos salvação, Se Jesus vai salvar ele e o seu corpo. Ele é a videira, Isso está escrito lá também. E nós somos os ramos, enfim. Todos nós ajudamos nesse frutificar do reino, E quando acontecer a salvação, toda a videira será salva, Então fica esse dilema. Eu vou ler aqui do livrinho do Cristão Bem Formado, de São João Bosco, que eu gosto muito desse santo. O que ele fala sobre isso? Então são palavras de São João. Quem por própria culpa está fora da Igreja Católica não pode se salvar. Da mesma maneira que aqueles que não estiverem na Arca de Noé, diz São Jerônimo, morreram no dilúvio. Assim perece inevitavelmente e não pode alcançar salvação para sua alma quem se obstina em viver e morrer separado da Igreja Católica Apostólica Romana, única depositária e conservadora da verdadeira religião. Então não são palavras minhas, são palavras de São João Bosco. O que eu acho sobre isso? A gente tem que tomar muito cuidado com as maneiras, ou contar
com as maneiras extraordinárias de salvação de Deus, né? Então, nós não temos noção do tamanho da divina misericórdia. A divina misericórdia de Deus é um negócio, né? É um mistério para o ser humano, mas ela é digna de Deus, né? Então, por que eu estou falando isso, né? A gente deve confiar na misericórdia de Deus plenamente, e é isso que Deus nos pede, né? Em muitas passagens bíblicas, e fruto disso é a nossa fé e a nossa esperança. Mas a gente não pode contar com isso. Então esse é o cuidado que a gente tem, porque se a gente contar com a salvação de Deus, a gente já está pecando, né? Já considerando salvo. Então temos que tomar muito cuidado. Devemos confiar, é quase um paradoxo, né? Confiar, isso faz sentido na nossa fé e na nossa esperança, mas eu não posso contar, né? Temos que ter muito cuidado. Vou fazer um paralelo com a tentação de Jesus que ele teve no deserto do diabo, né? Então, o diabo levou Jesus por uma altitude lá do templo e falou para ele: se és filho de Deus, prova, né, que você vai pular e os anjos te salvarão. Os anjos pegarão na tua mão, né? Inclusive usou salmos, enfim. E a resposta de Jesus não foi provar. A resposta de Jesus não foi contar com a salvação do anjo, que certamente salvaria, né? Não tenho dúvida disso. O próprio Jesus tem poder para isso. Enfim, depois da ressurreição, Jesus se elevou aos céus, né? Então, quem somos nós para falar o contrário? Mas a resposta de Jesus que é importante para a gente, né? Jesus falou: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nesse contar com a salvação, contar com a misericórdia de Deus, que é praticamente essa tentação de achar que Deus vai nos salvar sempre, né? Cuidado, não tentarás o Senhor teu Deus. Façamos nós a nossa parte da melhor maneira possível, de todas as formas ordinárias que hoje a gente tem na igreja, né? Para a salvação, todos os sacramentos, a missa, a Eucaristia e tal, e por aí vai. Também, aqui vale a pena falar o contrário, o excesso, né? Eu passei por um período na igreja também, enfim, entrei pela catequese e amo a catequese, e catequese é a minha vocação e eu não quero sair, né? Mas, num certo momento, eu entrei na pastoral do dízimo, pastoral da criança, interessei pelos vicentinos e não sei o que, comecei, né? Cuidado, pessoal, isso é uma tentação também. Não são obras que salvam. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a gente acaba avançando, né, dentro das obras, dos serviços, né, das pastorais, ajudando a igreja, ajudando as outras pessoas, e esquece da gente mesmo. Ora menos, não faz tudo que tem que fazer, porque não tem tempo de nada, não realiza leituras bíblicas, não realiza leituras de crescimento, né? Igual a gente está fazendo aqui, não tem tempo de assistir vídeo, não tem tempo de aprender, de fazer curso e por aí vai. Então, cuidado com excesso também. Viva de fato os sacramentos, né? Busque essa fidelidade, mas não fuja disso, e também não cuidado com os excessos. Vamos para o segundo ponto aqui, que foi a perda de fato. Então, imagine essa situação, pessoal. José e Maria, né, durante a caminhada ali longa de um dia, ao procurar Jesus e não o encontrar. Que desespero deve ter sido isso, né? Uma agonia muito grande, aflição, enfim, já sentindo uma certa dor por estar passando uma situação como essa. Eu tenho certeza que a dor foi enorme, né? Por quê? Eu vou fazer um paralelo com a minha vida. Então, aqui, se o valor é muito grande, né, e a gente de fato vive aquele valor, se a gente deixa de fazer, a gente dói, né? Como é que eu explico isso? Teve um dia que a Maria, minha filha, teve na escola, ela tinha uns 2 anos, muito novinha, né? Na escola teve uma apresentação para a família, para os pais, né? E eu tinha trabalho, né? Durante o nosso planejamento para ir nisso, eu falei que não ia para a Natália.
Eu falei, amor, não, aqui no trabalho tá assim, assado, estão precisando de mim, eu vou ficar, não vou conseguir ir, né? Vai lá. E como isso era um valor para mim. Foi um aprendizado muito grande. Ser pai, ser um bom pai, ser um pai presente, ser um pai amoroso é um valor muito grande para mim. Então, o que que aconteceu? De fato, eu fiquei no trabalho, né? Eu fiquei até mais tarde, ficamos no escritório lá, eu, meu chefe, mais algumas pessoas. Tínhamos um problema para resolver. Eu não falei para ninguém que eu precisava ir na escola, enfim. Não, eu simplesmente guardei aquilo para mim. Eu estava ficando com raiva do meu chefe, do trabalho, de todo mundo, e aquilo estava me deixando uma agonia, né? Por estar perdendo aquele momento. E aí, depois do final do dia, já à noite, né? Eu perguntando para Natália, eu falei, amor, como é que foi lá, né? Enfim, Maria apareceu. Ela apareceu, e a primeira coisa que ela perguntou é cadê papai? Nossa, não preciso falar a dor que isso foi para mim, né? Chorei demais, chorei demais. Claro que para criança, depois de um tempo, ela esquece, né? Mas eu não esqueci. Aquela dor ficou. O pai não estava lá. Não tem palavras para justificar isso, não tem como eu chegar lá na minha filha, filha, olha só, papai estava trabalhando e muito, não tem como. Simplesmente não estava lá. Então, nesse dia eu aprendi a priorizar o que de fato é valor na minha vida. Então, priorize-se. Então, assim, se a igreja e Deus e Jesus e várias outras coisas não são importantes para você, passe a valorizar. Mas se são importantes e você não está vivendo, talvez você esteja vivendo um conflito interno gigantesco, vivendo uma vida angustiada, cansado, infeliz e não percebendo isso. Passe a viver de fato esses valores e você vai encontrar felicidade. Às vezes parece que está faltando algo, mas é porque você não está priorizando as coisas adequadas na sua vida. Então, certamente aqui, essa dor que eu senti foi pequena, perto do que Jesus e Maria sentiram, né? Em não ter Jesus por um dia. Que desafiador. Para a gente tinha que ser assim, pessoal. Um dia sem Jesus, um dia sem oração. Talvez chegar no final do dia e falar assim, cara, não rezei hoje. Que dor, que isso tem que causar dor na gente. Não fui na missa domingo. Não me confessei por um certo período aí que você achar adequado. Tem que doer, pessoal. Se não, talvez isso não seja um valor na sua vida. Então, reflita sobre isso. E por último não, tem mais um final aqui, mas eu quero falar um pouquinho sobre temor de pai. São José passou por esse momento ali. A preocupação dele muito grande foi em ter causado algum desgosto para Jesus. Então, assim, José é tão humilde que ele pensou que Jesus estava, enfim, não querendo mais ou não considerando ele digno como um pai. E por isso ele não estava ali junto com São José. Caramba, que humildade, né? Mas eu também passei por um momento desse aqui, vou tentar explicar um pouquinho o que é esse temor de pai. Depois que eu perdi essa dança da Maria Luísa, a apresentação, eu passei a ir nas apresentações e ser mais presente e, de fato, tentar viver, né, o meu valor como pai. E aí, numa dessas apresentações ali que eu fui, como criança chora, é um negócio interessante, né? Entrou a criançada toda, uma começou a chorar, de repente todas estavam chorando. E aí, eu olhando para ela, muito pertinho assim, falei, ô filha, não chora, papai tá aqui, vem no colo do papai. Então, eu abri meus braços assim, né, agachei para ela vir na minha direção, ela chorando. E o que que aconteceu? Ela foi na direção da professora e chorou no colo da professora. Caraca, aquilo doeu também, doeu, né? Nas maiores aflições e tribulações da minha filha, ela não olhar para mim como um colo agradável, né? Então aqui eu fiquei imaginando o mesmo temor, talvez São José passou, de pensar assim, que desgosto eu fiz para minha filha, para o meu filho, né? Jesus, para ele não estar se sentindo à vontade comigo ou amado por mim, enfim, né? Passou por essa dor e não era verdade no caso de São José, no meu era.
no meu era. Então eu tive que mudar de vida. De fato, eu tive que ser mais amoroso, um pai mais carinhoso, um pai mais, né? Às vezes a gente quer ser muito duro, rígido, castigador e esquece do amor, né? Esquece, digamos assim, do afeto, do carinho, enfim, de todas essas consequências. E naquele dia eu percebi que eu precisava melhorar isso. Mas São José foi o mais desafiador porque ele tinha o temor de Deus. Temor de Deus, porque Jesus também não era só filho, era Deus. Então, que desafio grande passou na cabeça de São José de repente causar um desgosto para Deus, e próprio Jesus sendo Deus, né? Então, o temor de Deus, pessoal, não é medo, né? Ali no caso, as pessoas que entregam um grande amor para Deus e tentam a tudo ou a todo momento agradar a Deus na sua vida, na sua oração, na sua conduta, nas suas atitudes, enfim, tudo que você faz. E quando causa um desgosto, um desagrado para Deus, dói, dói. Então, assim, não é medo que Deus me puna, é porque eu amo Deus tanto que quando eu causei um desgosto para Ele, doeu em mim. Doeu em mim. Então a gente tem que viver isso. Assim como São José aqui, nesse caso, teve o temor de pai e também o temor de Deus, por Jesus ser humano e Deus, né? Que desafio grande! E essa dor ter sido também de forma tremenda. Então, quero fazer essa reflexão para a nossa vida. Se em nenhum momento eu faço os meus pecados, as minhas misérias, enfim, as minhas atitudes às vezes ruins, não me causa dor por estar desagradando a Deus, talvez causando um desgosto com Deus, não me causa preocupação se eu estou honrando Deus. Cuidado, pessoal, cuidado. Fica aqui essa reflexão para a gente, de fato, crescer. Peça ao Espírito Santo, porque isso é um dom. Isso é um dom, o temor de Deus. Espírito Santo, me ajude. Eu quero crescer no temor a Deus. O que está por trás disso aqui, pessoal? Sabedoria. Muita sabedoria. Então, quando a gente tem, de fato, temor a Deus, a gente costuma ser muito sábio no dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, nos nossos comportamentos. Então, busque isso, que é um caminho seguro para você crescer na fé, na santidade e buscar a salvação. Amém? Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José.